Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais um programa Palavras Consoladoras, que traz até você esclarecimento e consolo. Trataremos do tema A Saúde Denuncia as Condições do Morador. A bibliografia está na descrição deste vídeo. Nossa convidada de hoje é Clementina Berno, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja muito bem-vinda, Clementina, é um privilégio estar contigo. É uma alegria podermos compartilhar esses momentos com todos. Que bom, e um momento tão importante, um assunto tão especial que nós estamos precisando. Então, vamos lá. Clementina, explica para nós como é esse processo que condiciona a nossa saúde. Nós podemos compreender esse tema comparando a uma residência que reflete as condições do seu morador. Quando nós entramos numa casa, mesmo sem julgarmos, né, as pessoas que ali estão, nós percebemos os cuidados, o gosto dos seus moradores. Ou também podemos compará-lo a um instrumento que indica, pelo seu estado de conservação, o zelo das mãos que o manuseiam. As faltas que nós, seres humanos, cometemos, elas afetam a nossa mente e nos causam perturbação, como consequência da culpa, dos arrependimentos, dos remorsos, e também porque nós recebemos todas as ondas, né, de mágoa, de acusação das vítimas e de todos aqueles que estão vinculados a essas vítimas. Nós, normalmente, tomamos as dores dos outros, e principalmente quando são pessoas próximas. E essas pessoas também vão enviar aquelas vibrações que nos afetam porque estamos vítimas da nossa culpa, do nosso remorso. Então, tudo isso provoca desarmonia nos nossos centros de força do espírito, que repercutem na constituição física, uma vez que as vibrações, as energias que nos atingem, elas provocam lesões funcionais. Os efeitos dessas lesões, eles são os mais diversos, dependendo da condição espiritual de cada um. Do mesmo modo, sentimentos como a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança, né, nosso desequilíbrio, criam zonas enfermas, debilitadas, né, lógico, no organismo, e que vão anular os recursos de defesa das células. Então, ocorre que as nossas células, elas reagem não apenas quando nós nos ferimos, cortamos, batemos, mas também por efeito das emoções e dos sentimentos. Quando a gente faz um cortezinho, imediatamente os recursos, né, de preservação das nossas células, eles vão formando ali aquela coagulação, né, conforme o tamanho do corte, do machucado, nós temos ali o tempo que ele vai fazer. Porque senão, se não houvesse a reação dessas células, nós teríamos ali de um pequeno corte uma hemorragia imensa. O Espírito Emmanuel nos esclarece que muitas vezes a tuberculose, a lepra, o câncer, úlceras, elas vão aparecer no nosso organismo por efeito do desequilíbrio, efeitos secundários de desequilíbrios que anularam os recursos de defesa e abriram brecha à cultura ali de micróbios que são patogênicos, doentios, naqueles órgãos que são menos resistentes. Na verdade, todos os sintomas mentais depressivos, eles influenciam as células em estado que a ciência chama de mitose, que é aquele processo, para nós leigos, né, o processo biológico no qual as células que se caracterizam pela presença do núcleo verdadeiro ou do material genético, elas dividem os seus cromossomos entre duas células menores no corpo. Então,
também, além desse processo todo, o descaso, as faltas de cuidado com a alimentação, elas provocam sofrimentos ao nosso corpo físico. Então, esse processo todo que vai influenciando as nossas enfermidades ou a nossa saúde. Como é bom saber disso, Clementina, porque assim nós sabemos e podemos compreender que somos um fator importante na nossa saúde também, né? Que bom todo esse esclarecimento. E isso então significa que nós somos responsáveis pela nossa saúde, pelas nossas enfermidades que enfrentamos? Sim, nós, na verdade, trazemos, né, isso é real, porque nós também trazemos para a nossa reencarnação algumas consequências das nossas vivências anteriores. E nós precisamos lembrar que o espírito é que comanda o corpo. Então, as nossas emoções doentias mais profundas, sejam elas quais forem, elas geram estados enfermiços. O espírito Bezerra de Menezes afirma que o corpo humano é um laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível ao autodesarranjar-se e autorrecompor-se, conforme as vibrações que a nossa mente emite. Então, porque a mente é o centro de controle que vai enviar as mensagens para todos os pontos da organização, né, da nossa organização física. E os reflexos de sentimentos, de atitudes menos dignas ou equivocadas, erradas, que alimentamos, elas atingem primeiramente a nós. Então, qualquer sentimento que eu tenho de raiva, ele vai provocar, como dissemos, mas também de atitudes que a gente faz contra o outro, nós somos os primeiros atingidos, porque a energia, a emanação, toda aquela criação partiu de nós. E convertidos em ondas mentais, elas afetam, como nós dissemos, o funcionamento das células nervosas. E daí, com isso, vai tumultuar todo o nosso organismo. E ainda mais, né, os espíritos afirmam que esses reflexos danosos, quando eles atingem o córtex encefálico, e a medicina confirma isso, eles podem produzir até alucinações, que vão desde as fobias, nós temos muitos síndromes de pânico e etc., né, e até a loucura. O que acontece com isso? Nós abrimos brechas para aqueles irmãos, sejam eles desencarnados ou encarnados, infelizes, que eles nos atinjam com sugestões que são destruidoras, que vão, na verdade, minando o nosso discernimento e podem causar até a alienação mental. No livro Sob a Proteção de Deus, o espírito Bezerra de Menezes, né, pela psicografia de Divaldo, ele nos diz que as estruturas profundas do ser, abaladas pelas descargas mentais perniciosas, possibilitam essa sintonia que falamos com os outros espíritos perturbadores e vingativos, que vão interferir nos campos psíquicos, produzindo infelizes desobsessões. Rapidamente, queria citar um fato que Divaldo Franco relata, que quando bem mais jovem, o espírito Jesus Gonçalves pediu-lhe que ele fosse levar o conforto espiritual e espírita, né, o conhecimento espírita, aos pacientes de um leprosário. E ele disse que aquela época, com os preconceitos, ele disse, pelo amor de Deus, não, era como se fosse uma condenação. E ele se negava a ir num lugar como aquele. E então, o espírito Jesus Gonçalves disse, Divaldo, eu estou pedindo que você vá lá para não ir para lá. Ou seja, Divaldo trazia compromissos, né, no exercício do bem,
E quando nós como todos nós, né, e quando nós nos negamos a corrigir ou a atender esses compromissos, nós somos afetados justamente porque não nos dedicamos. Porque nós precisamos lembrar que apenas os bons sentimentos, as boas ações, podem gerar bons pensamentos que impedem a nossa alma de adoecer. E embora perdoar possa parecer um exercício muito difícil, não estamos dizendo que é tão fácil, mas é bem mais simples e menos doloroso do que guardarmos mágoas e arquitetarmos ali uma vingança. Podíamos dizer, como diz Joana de Ângeles em Momentos de Saúde, a preservação da saúde exige cuidados preventivos constantes e terapêuticos permanentes para darmos conta da nossa encarnação. Então, nós temos trabalho diário. Que bom! Então, Clementina, que atitudes ou providências são recomendáveis para que possamos ter uma vida mais saudável? O que tu traz para nós? Bom, partindo daquela afirmação que fizemos, que há no corpo um médico, às ordens da nossa mente, que o espírito encarnado comanda. Então, nas enfermidades, o comando mental correto vai vitalizar o nosso sistema imunológico. E ali ele produz células com poder quimioterápico, que vão bombardeando as células rebeldes e destruindo, isolando as portadoras das enfermidades e favorecendo as células saudáveis. Com isso, restaurando a saúde, ou pelo menos possibilitando maior sobrevida. E esse médico interior, né, que a gente diz que nós temos, ele pode e deve ser orientado pelo nosso pensamento seguro, tranquilo, pelas nossas disposições de ânimo, pelo equilíbrio, pela esperança, pela fé em Deus, pela oração, que é o medicamento mais poderoso, porque eles estimulam todas as células para o desempenho correto, para aquela finalidade que lhe diz respeito. Então, nós vemos, por exemplo, pessoas voltadas ao bem, com corpos frágeis, até com enfermidades de resgates, ou seja, de provas que solicitaram, mas com uma força admirável no serviço do bem. Então, porque, apesar de terem limitações físicas, tinham a mente saudável. Interessante. Clementina, muito boas suas considerações, tenho certeza que os nossos internautas vão agradecer por toda essa informação. Eu gostaria que tu deixasse as suas considerações finais. Na verdade, agradecer, né, essa oportunidade e o carinho de sempre, lembrando assim que cabe a nós diariamente o esforço para engendrarmos a nossa e mantermos a nossa saúde. E quando nós detectamos uma enfermidade, como dissemos, lembrar que nós temos amparo e força para recuperarmos. E eu queria enfatizar, assim, a importância de cada um de nós realizarmos o nosso esforço em libertar-nos de todo aquele entulho mental e moral, ou seja, exercendo, né, fazendo algo que nos gratifique, priorizando aquelas coisas que nos alimentam a alma e o próprio corpo com algo saudável, algo que, mesmo os nossos lazeres, que sejam coisas que acrescentem algo para a nossa alma. E também valorizar as oportunidades e alimentar-nos física e moralmente dessas coisas que nos fazem bem. E, principalmente, né, o destaque para a nossa verdadeira saúde é pensarmos no exercício, fazermos sempre o exercício do perdão e do auto-perdão, para nos libertarmos, então, desse entulho mental que nós falávamos. De novo, enfatizando, a oração é o nosso melhor medicamento
para o equilíbrio tanto da mente como do corpo. Nossa, muito obrigada, Clementina. Queremos agradecer a tua contribuição e chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a sua atenção. Um fraterno abraço a todos.